Olá, meus amigos, minhas amigas, canal Sangue Santista 3S está na área. A partir de agora, eu, Samuel Pereira, estou chegando para mais um vídeo aqui com todos vocês. E pessoal, nós vamos falar do Santos aqui hoje de uma forma diferente. Um trabalho que eu tinha prometido para vocês e para mim mesmo também, sobre as SAFs do futebol brasileiro, tá? Depois de um ano e meio de SAF em alguns clubes, a gente vai mostrar aqui um trabalho comparativo de crescimento desses clubes, né? E comparando com o Santos Futebol Clube, beleza? Mas antes peço que você se inscreva, que você dê o like aqui, tá? Se também você quiser, compartilha aí com seus amigos nas suas redes sociais, beleza, gente? Então, vamos começar. Nesse vídeo aqui eu não vou nem falar de notícias do Santos, reforço, apesar de ser a break news do Peixão, sempre atualizada. Mas nós vamos falar então aí desse trabalho que eu pesquisei vários dias e eu queria compartilhar com vocês sobre as SAFs do futebol brasileiro, tá? E começando pelo Vasco da Gama, Vasco não, pelo Cruzeiro, tá? E aí, talvez o vídeo fique um pouquinho mais longo, porque a gente vai ter que fazer um trabalho de reflexão aqui, de dados, de estatísticas, né? Então, mas eu peço a vocês que assistam até o final, porque é importante para todos os clubes e em especial o Santos, que a gente vê que é um clube que não sai do lugar, beleza? Então, eu queria começar com o Cruzeiro, que depois que trocou o dono da SAF, foi comprado pelo Pedrinho BH, um cruzeirense nato. O Ronaldo, a gente sabe que era um ex-jogador, foi um grande jogador, uma estrela do futebol, mas não é do ramo, não é do futebol. E o Ronaldo só tá fazendo lambança no Cruzeiro. E aí, o que aconteceu? Depois da venda para o Pedrinho BH, o Cruzeiro hoje é o 6º colocado na Série A, venceu o Grêmio fácil ontem, né? O Cruzeiro, gente, foi vendido na época, né, por 400 milhões de reais, todo mundo achou pouco, mas o Cruzeiro fez aquilo que tinha que ser feito. Um clube que não tinha recursos, não tinha da onde arrecadar dinheiro, e o Cruzeiro já aproveitou essa lei que estava no começo ainda da SAF no Brasil. Praticamente o Cruzeiro e o Botafogo são os dois primeiros clubes SAFs do Brasil, né? E aí o Cruzeiro não teve medo, não teve dúvida e fez essa SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. E nisso, hoje o Cruzeiro se encontra em 6º colocado, que eu falei, com contratações já para a sequência do campeonato do goleiro Cássio, ex-Corinthians, o Caio Jorge, que foi revelado pelo Santos, começou bem e foi para a Juventus. Não tem futebol para jogar na Juventus, a gente sabe, mas é um jogador que é jovem, né, que o Cruzeiro está investindo e que pode ser um jogador que dê certo lá na Raposa, tá? Hoje o Cruzeiro tem o melhor jogador do Campeonato Brasileiro para mim, que é o Matheus Henrique, que joga uma barbaridade, camisa 10, né? Então o que acontece? O Matheus Pereira, perdão, porque o Cruzeiro também contratou o Matheus Henrique. Além disso, o Lautaro Dias, o Cruzeiro acabou de acertar. O Wallace, volante, que jogou no Grêmio, lembra? Revelado pelo Grêmio, um baita do jogador esse cara. Contratado pelo Cruzeiro nessa janela. O Jonathan Jesus e também o Fabrício Peralta. Então o Cruzeiro, que já tá bem no campeonato, 6º colocado a 3 pontos do G4, estruturado. O Cruzeiro não deve salário, Cruzeiro com a sua dívida sendo praticamente quitada e vai aí caminhando para se consolidar no futebol brasileiro como um clube estruturado, beleza? Então, tá aí o primeiro exemplo que a gente queria falar, tá? O segundo é o Botafogo, tá? Que, como eu disse, junto com o Cruzeiro, são as duas principais SAFs do futebol brasileiro que começaram tudo isso. Você vai falar, mas o Bragantino também era SAF, mas o Bragantino é diferente, o Bragantino não é uma SAF. O Bragantino é um clube empresa comprado por uma empresa, a Red Bull, que eu não vou falar do Bragantino aqui, mas também está sendo estruturado, construindo um CT em Atibaia de primeiro mundo, quem é da região que sabe, né?
e vai também reformar o Nabi Abichedid, que é o estado do Bragantino, tá? Mas o nosso time de Bragança, então, é uma outra forma de clube empresa. A SAFs, que no caso é o Botafogo, o segundo que a gente queria falar aqui, gente, tem hoje um dos melhores ataques do futebol brasileiro. Júnior Santos, Luiz Henrique e Tiquinho Soares. Só isso, né? Terceiro colocado do campeonato, praticamente ele colado no Palmeiras e no Flamengo, já brigou pelo título na temporada passada, refugou, mas beleza, brigou, tava lá nas cabeças. Continua novamente, segundo ano consecutivo nas cabeças do futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, Botafogo bem na Libertadores. Gente, escuta que eu já tô falando aqui, que eu já falo de SAF faz tempo, todo mundo sabe, né? E por isso a gente tá fazendo esse vídeo aqui. E já escreve o que eu tô falando. O Botafogo será o próximo time brasileiro a conquistar um título, tá? Não sei se vai ser o brasileiro esse ano, se vai ser a Libertadores, se vai ser Copa Sul-Americana, mas o Botafogo está pronto para ser campeão. Botafogo quitou praticamente a sua dívida, não deve salário a jogadores, não tem problemas financeiros. Botafogo com um dono, é o John Textor, que é polêmico, mas é um cara do futebol, um cara que não tem medo de falar, de defender seu clube, de investir no futebol. Tem dinheiro, sim senhor, lógico, senão não compraria o Botafogo. Mas tá aí, o Botafogo nadando de braçada, né, já nesses 2 anos, e vai ser campeão logo logo, porque o trabalho é excelente e será merecido por tudo que o Botafogo fez, e a gente volta na mesma tecla, que os santistas mais saudosistas falavam na época, o Botafogo tá quebrado, por isso que foi vendido, o Cruzeiro tá quebrado, por isso que foi vendido, e olha os papéis se invertendo, hoje quem tá quebrado é o Santos, e o Botafogo e o Cruzeiro nadando de braçada aí, nessa nova tendência do futebol brasileiro e mundial, que é a SAF. Sem dinheiro não se faz futebol, tá? O Botafogo, além disso, já está também acertando 3 contratações, já acertou na janela, né? O Alan e o Igor Jesus já estão contratados também, terceiro colocado do Brasileirão, e já vai bater campeão, beleza? Então, gente, vocês veem como que é o caminho do futebol, né? Aí, eu falei da SAF do Cruzeiro, da SAF do Botafogo, agora eu queria falar da SAF do Vasco, da Gama. Que todo mundo, né, o Vasco na temporada passada brigou para não cair, só que o problema, o Vasco também foi vendido para a 777, teve alguns problemas assim, com essa empresa, porque o Vasco é um clube, digamos assim, não que o Cruzeiro e o Botafogo não sejam grandes, sim, mas o Vasco é um clube que tem uma política muito complicada, né? O Vasco tem uma torcida muito atuante, que cobra demais, então o Vasco é um clube que tem mais pressão, tá? Mas mesmo assim, o Vasco na temporada passada não foi tão bem, mas já virou a chave. Entrou o Pedrinho para ser o presidente, né? Para trabalhar junto com essa empresa. E o Botafogo, o Vasco, deu um salto aí no Brasileirão. Terceira vitória seguida, já está na 10ª colocação. Vasco acaba de anunciar a contratação do Felipe Coutinho. É brincadeira, né? É um jogador que Samuel, mas o Felipe Coutinho não é mais o mesmo da seleção, tá? Mas o Felipe Coutinho no futebol brasileiro vai dar impacto, né? Vai fazer a diferença dentro de campo, porque ele é um grande jogador, entendeu? E ele vai potencializar os outros jogadores do Vasco. Então o Vasco anuncia Felipe Coutinho, Alex Teixeira, tá contratado, né? E além disso, o Emerson Rodrigues. O Vasco da Gama, que até outro dia tava todo mundo falando que poderia cair, que tava mal, com agora a chegada desses jogadores, mais o Verratti, que é um baita de um centroavante, joga muito. Hoje o Vasco tem um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, na minha opinião, que é o Léo Jardim, joga muito. Então, quer dizer, Vasco no caminho que a SAF proporciona ao clube, com investimento, podendo investir no Felipe Coutinho, num Verratti, num Payet, jogador francês, né? Então, gente, o que pode dar errado, né? Fico perguntando eu com meus botões aqui. E aí, além disso, o Vasco da Gama já anunciou a reforma de São Januário. E não é blá 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 como é o do Santos, que a gente sabe que não acontece nada e não tem nada. O do Santos é só cortina de fumaça. O Vasco
E o Santos faz 5 anos que fala de reformulação da vila ou construção de uma nova Vila Belmiro. O Vasco não, em menos de 6 meses, o Vasco anuncia a reforma de São Januário, que vai custar aos cofres do clube 506 milhões, e o prazo de término da obra é de 3 anos, em 2027, no ano do centenário de São Januário. Então o Vasco já, exclamação. Além disso, né, o Vasco, no projeto, foi iniciado a capacidade para 47 mil pessoas em São Januário, totalmente reformulado. Tem espaço para isso. Só que, na nova reunião, o Pedrinho conseguiu aumentar praticamente essa capacidade para 57 mil pessoas em São Januário a partir de 2027, já reformulado. Então tá aí. Olha só, o salto que o Vasco da Gama vai dar com a SAF, né, jogadores chegando de qualidade, e também um investimento no clube já programado e já concluído e sendo um fato para a partir de 2024. Acabou o Brasileirão, né? O Vasco vai começar as obras em São Januário para ser entregue em 2027, beleza? E aí, para finalizar, eu queria falar também de uma outra SAF, que é a do Bahia, Esporte Clube Bahia. Gente, o Bahia foi vendido para o Grupo City por mais de R$1 bilhão. Ah, Samuel Santos pode valer 2, 3, tá, não interessa, pode valer, mas hoje não é vendido, não tem dinheiro no Santos, entendeu? O Bahia foi vendido por R$1 bilhão, volto a repetir. Gente, o Bahia conseguiu contratar Jean Lucas, por exemplo, que não tá jogando tão bem, mas é um jogador importante que estava no Santos, jogou bem na primeira passagem, foi na França, né? E também o Everton Ribeiro. Vocês conseguem imaginar o Bahia contratando Jean Lucas, contratando o Everton Ribeiro, renovando com o seu principal jogador, o Cauli, até 2028, um jogador que praticamente vários clubes da elite do futebol brasileiro hoje queriam contratar, como o Palmeiras, por exemplo, e o Cauli ficou no Bahia. Vocês conseguem imaginar o Bahia contratando o Everton Ribeiro, o Jean Lucas e outros jogadores aqui que a gente vai falar, se não fosse uma SAF, se não tivesse esse investimento? Jamais. Entendeu? Então você vê o patamar do Bahia sendo vendido. O Bahia tinha uma dívida de mais de 300 milhões. O Bahia quitou essa dívida, tá zerada. Agora o Bahia só investe no futebol. Só nesse primeiro ano de investimento no Bahia foram colocados no clube mais de 170 milhões de reais. O Bahia acaba de acertar a contratação do Caio Alexandre por 24,3 milhões de reais. O Jean Lucas foi pago 24 milhões de reais por ele. E o Bahia é o quarto colocado da Série A, tá? Dividindo a terceira colocação com o Botafogo. Então, o que é que pode dar errado numa SAF? Aí eu pergunto para aqueles santistas que ainda são reluzentes, que são saudosistas, que falam Santos é de Santos, e o Santos não vai ser vendido. Tá, o Santos já é de Santos, mas cadê o Santos? O Santos está na segunda divisão, o Santos não tem investimento, o Santos não tem dinheiro, o Santos hoje não tem nada, entendeu? Então fica a reflexão para todos os torcedores do Santos, para os sócios do Santos e para o presidente do Santos e as pessoas que estão comandando o clube como comitê gestor, conselho deliberativo, aonde é que o Santos vai se encaixar no futebol brasileiro daqui para frente, porque a gente está vendo aí, mostrei todos os números, todos os dados dos clubes que hoje estão nadando de braçada muito bem com as suas SAFs, já um ano e meio, e se o Santos ficar dessa forma que está, sem nada acontecer no clube, sem um projeto de uma SAF, sem nada, o Santos Futebol Clube, quando ele pensar nisso, que se um dia o Santos se tornar uma SAF e ter um investidor que vai colocar dinheiro lá, o Santos já vai estar 2 anos atrasados atrás desses clubes, de Bahia, de Vasco, de Botafogo, né, e do Cruzeiro. E sem contar, que eu não falei aqui, porque ainda não são SAFs, mas o Atlético Paranaense, que é um clube hoje estruturadíssimo no futebol brasileiro, já ganhou título, já está querendo vender a SAF, porque ele sabe que tem que dar um salto a mais do que ele já tem para poder competir com Flamengo e Palmeiras para ser campeão, né? Além disso, Fortaleza, que era um clube até outro dia que jogava só Série B, estruturado, né, o Fortaleza, que o que falta para o Fortaleza é uma SAF desse nível, porque tem torcida, a torcida mais
bonita do Brasil hoje, que faz a festa mais bonita no estádio, é a do Fortaleza, uma arena de futebol impecável e tem tudo para também crescer. Falta só esse investidor para o Fortaleza. E o Santos a gente vê que não acontece nada, entendeu? Então isso mostra as pessoas que estão no Santos que não tem a mínima capacidade, noção do que é o futebol hoje, do que o futebol pensa, do que o futebol necessita, de um clube necessita para sobreviver e competir no cenário nacional. Se o Santos continuar da forma que está, o Santos nunca mais será um clube que vai brigar por título. Vai subir para a Série A, com certeza, mas vai chegar na Série A, pegar todos esses times aí estruturados, Flamengo, Palmeiras nadando de braçada, Atlético Mineiro que tem dinheiro para dar com pau uma arena nova, Vasco e Cruzeiro, que eu falei aqui, Botafogo e Bahia com SAFs estruturadas, Atlético Paranaense nadando de braçada. O Santos vai competir como? Me explique, sem dinheiro não se faz futebol. Volto a repetir sempre. Então, gente, é a reflexão que cabe e precisa de uma vez por todas as pessoas que estão no Santos começar agora a botar o clube na atualização do futebol, o que o futebol pede, e não esse Santos saudosista do Pelé dos anos 60, que vai ficar contando história, né? Hoje o santista só tem isso para tentar falar alguma coisa pro seu rival, né? Ah, porque o Santos na época do Pelé ganhou isso, ganhou o bicampeonato mundial, só fica nisso, porque o Santos é um clube que não ganha títulos paulista, né? Já faz muito tempo que o Santos não ganha, brasileiro, o Santos não ganha um título desde 2024, desde 2004, já fazem 20 anos que o Santos não ganha um título brasileiro. Então, quer dizer, é um time que tá para trás, muito para trás o Santos hoje, como sempre foi na sua história, um clube que sempre saiu atrás dos outros, mas que dessa vez está ainda pior, está adormecido o gigante Santos, mas que enquanto não tiver ainda uma pessoa que entre no clube com a cabeça aberta, com a mente aberta para o que o futebol pede, o que o futebol hoje necessita, o Santos vai continuar sendo esse Santos que a gente vê hoje aí, tentando contratar Léo Natel, vetado pelo presidente, uma bagunça que ninguém se entende, contratando jogadores desse nível que a gente sabe que o Santos contrata, e aí, game over pro Santos, não vai acontecer mais absolutamente nada na vida do clube, beleza? Se você gostar, você dá o like, né? Compartilhe com seus amigos esse vídeo, e fica aí a reflexão. O trabalho que a gente falou que ia fazer foi feito aqui. O vídeo ficou um pouquinho mais longo do que o de costume, mas se fez necessário, beleza? Um forte abraço, fique com Deus. Até a próxima, a gente volta com muito mais de Santos aqui no canal.